na Chapada dos Veadeiros. Ah, que legal. É onde o teu pai tá, em Brasília, né? Precisamos, né? Ir lá visitar. Não é, ó, ia ser tão legal você vir, você ver o nosso encontro de semente amarela, nossa, ia ser incrível, incrível, porque tá muito legal. Eu tenho esse desejo, né? Então, o que eu pensei, assim, porque são muitos editais e todos estão abertos agora, né? Até mais ou menos 12 de junho. Então, eu já pedi para umas bolsistas para eu estar uma vez por mês lá na minha parceira Crianças na UFPA, né? Que é da psicologia infantil. Uhum. A Juliana Prats. Ela foi da roda, né? Com os 2 bebês dela. Mais o Matheus participou da roda com a gente. E a gente é parceira, então tem essa coisa dos encontros, para que tenha organização, para que tenha a produção do que acontece. Aí tem uma instalação performática que eu chamo, né, para os bebês, é quase uma dança assim, deles. E a gente fez uma oficina também de criação das caixas, né, invertidas, com os bebês pintando e com os bebês colocando semente dentro dos chocalhos, né? Na biblioteca foram mais ou menos 30 famílias. Tinha quase 20 bebês. Foi lá na base da biblioteca. Isso foi tudo próspero, próspero, próspero. Aí veio a pandemia. Apocalipse now, né? Então, assim, estamos nesse momento de passagem do virtual para o presencial. Então, assim, também tem uma coisa interessante, não sei se vocês estão a par onde vocês estão, mas que chama curricularização da extensão nas universidades. Então, por exemplo, de Goiás ou aí, né, onde você está, e aqui em Salvador, as aulas de extensão valerem carga horária, tanto para o professor quanto para os estudantes, né? Então, eu estou tentando, tudo isso que eu sistematizei, fazer um curso em que os pais tomem parte com as crianças. Né? E que aí todo esse processo que virou um componente que eu criei para a graduação, que os pais participem de corpo inteiro, fazendo tudo que os bebês fazem, né? E até o final dos princípios evolutivos. E aí fazer semestral, né? E aí os estudantes ajudam como equipe, entendeu? Então os estudantes vão aprendendo. Tá. E aí amplia a equipe também para a gente poder ter grupos em outros lugares. Então, Segundo, Lélia, que eu vou buscar a Reilane, que ela está aqui na praça. Peraí, legal. Tudo isso que a gente está aqui conversando, nesse processo que a gente veio dizendo de março em diante, depois do carnaval, até junho, quando vários bebês completam 18 meses e aí estariam saindo, da volta para o presencial, é continuar o híbrido, é não interromper. A Betina, ela já volta. Senta aqui com o papai. Tralá, tralalalá. Ela não entende que a mamãe saiu, viu, Duncan? A gente pode falar no discursivo, mas a energia pura que ela ainda está ligada no peito e ainda acha que é para sempre, né? Aí fala, vai voltar. Fala para ela, pai. Fala, vai voltar. Meu amor. Ela só foi até a praça pegar a sua amiguinha. Vai voltar. Fala, vai voltar, que é uma palavra-chave. Vai voltar. Vai voltar já. Vai voltar já, né? É já, não é daqui a pouco, é já. Vai voltar já, viu? E tá tudo bem. Então, a gente teve um casal da pedagogia, né, que eram participantes da roda. Só tava o casal esse dia. A gente gravou um videozinho. E a criança, gente, o pai saiu da sala. Mas você não sabe, essa criança entrou em convulsão de choro quando o pai saiu da sala. E aí a história é que eles vieram de ônibus. Então, o pai, quando a gente ia dar a mamadeira e tinha caído no chão, ele falou, bom, a gente já veio de ônibus, vou lavar o bico para poder pôr na boca dela. Não vou deixar ela botar o bico sujo. Na hora que ele foi lavar, ele não lembrou. Aí ela... Gente, mas era assim uma cachoeira a menina de choro.
E ela não conseguiu se acalmar, e aí eu falei para a mãe, para outra acompanhante, e para o menino da equipe, falei, gente, calma, vamos ficar junto dela, pegar numa parte do corpo dela, vamos esperar a frequência. Não é fácil, não estou pedindo coisas fáceis, eu tenho consciência disso. A gente quer imediato, para de chorar, tá tudo bem, papai vai voltar e acabou. Mas esse é o nosso discursivo do sistema nervoso simpático, porque está tudo auto-organizado. E eles estão no sistema nervoso parasimpático, eles ainda não têm o sistema nervoso simpático. Eles estão entre o autonômico, o orgânico, da digestão, do engolir, da sucção, do amamentar, do sono, do defecar, do fazer xixi, é o parasimpático, resolvendo as coisas emergenciais e, digamos, né, de sobrevivência, ainda de necessidades básicas, que a enfermagem, a assistência social chama assim, para poder estar tudo bem e poder seguir adiante, né? Então, aí o bebê acalmou e a gente deu o tempo do tempo. Então, esse desafio que a gente tem com vocês, o tempo do tempo, né? Porque a criança precisa passar do susto para fazer a homeostase de novo e ela, no comando do navio, da embarcação dela, realmente, para ela mesma falar, ufa, que susto, acabou, tá tudo bem. Ah, é isso que eu ia perguntar, Lela, porque assim, por exemplo, na escolinha, eu aviso, olha, a mamãe tá indo, a professora avisa, mas às vezes eu saio foragida, assim, eu espero ela virar de costas e saio, sabe? Porque senão ela abre o berreiro. Então, tem esse tempo do tempo de acostumar, da ausência, que eu estava explicando agora, quando você saiu que ela chorou. Uhum. As crianças não entendem nada discursivo nesse ínterim, né? Sendo ou não vocês budistas, a educação budista da psicologia budista é perfeita para entender isso, né? Então, assim, eles presenciam, eles são energia pura e eles sentem. Tá. Agora, o tamanho e o dimensionamento, eles não dão conta. Porque na compreensão do BMC também somática, está indo os canais, os caminhos neuronais, formando no sistema nervoso central as primeiras experiências e os primeiros registros dela. Que é o que a gente chama, né, desse processo cognitivo pelo movimento. Não é só cognitivo assim do high brain, que a gente chama de inteligência e acuto. Não, é como acontece. Então, o acostumar com a ausência acontece com esse brincar de esconde-esconde, aparece e some dos 11 meses em diante. Então, o joguinho, não tô aqui, tá me vendo, fui embora. Né? E as outras coisas que são brincadeiras de botar um véu, tirar um véu, brincar de esconde-esconde mesmo, né? Assim, ajuda muito, né? Agora, diz que é entre 9 e 11 meses, né? Pela ciência científica, que completa 9 meses aqui fora, dos 9 meses dentro do útero para os 9 meses aqui fora, dobra o tempo. Então, no Oriente, são 18 meses, porque no Oriente o bebê já está vivo na concepção, né? No Oriente, eles consideram os 9 meses embriológicos da gestação como vida da criança. Então, agora com 9 meses, 11 meses, quer dizer, ela está com 17 meses, né? Lá, né? No caso da Betina. Então, ela estaria com quanto no Oriente, né? Ela está com 24 meses quase. Ela está com 9 meses a mais. Né? 2 anos e pouco no entendimento. Deixa eu fazer uma pergunta, porque você falou, eu acho que talvez você até tenha tangenciado esse questionamento, porque eu entendi que o cérebro dela tem informação, então ela ainda não tem como construir o que é, né, tempo de ida, tempo de volta. Ela entende a ausência, isso obviamente para ela é muito importante, porque ela ainda está na fase de construir, preciso comer, preciso de abrigo, preciso de proteção, e a mãe representa tudo isso. Então, obviamente, a falta da mãe representa a falta potencial de tudo isso. Mas
do ponto de vista prático, quando a Letícia, por exemplo, vai embora, ela faz questão de fazer um carnaval. Estou indo embora, vou embora, mas eu vou voltar, não sei o quê. E a minha impressão é de que isso é negativo, porque ela só aumenta o sufoco. Isso. O ideal é não, e eu tenho certeza que a Letícia não é perversa, entendeu? Sabe? Eu fico nervosa. Não tem nenhuma perversão. Mas eu queria que soubesse conscientemente, não tem uma intenção disso. Não é, ela não faz por mal. Sim. Ela está querendo se garantir, se resguardar. Olha, eu falei 10.500 vezes para você que eu estou saindo, para não ter perigo de depois dizer que eu fui cruel. Então, eu quero dizer que falar 10.500 vezes não vai resolver, porque você vai para longe. E é isso que a sua filha não suporta. Uhum. E quanto mais repete na psicanálise, quem sou eu, porque a Luana é psicóloga, eu não, mas tem a figura da castração, tem a figura do recalque, tem um monte de figuras que a psicanálise vai trazer, né? Então, eu acho que assim, eu até falo para a Letícia, eu já fiz provocações, né? A gente está em casa. Uhum. Quem mais está entrando? Bem-vindo, Leandro. Chegando. Estamos em casa para falar, sabe, Letícia, que menos é mais, e muita meditação, muito zen budismo, de parar e pausar na sinapse. Acho que eu estou falando essa linguagem para o Duncan e para o Leandro entender. Pausa na sinapse, igual a gente treca o carro, não põe o pé no chão quando está na bicicleta, para de andar. É isso, a gente para de andar, a gente fica presente na coisa, respira. Então, a segunda coisa que eu estou tentando retrazer, que está entrando mais gente, que o Duncan trouxe, que acho que é importante nessa que eu falei menos é mais, para na sinapse e pausa, mas é assim. Tem uma energia e uma emoção e um sentimento de pertencimento familiar que é muito profundo, que opera por ressonância. Porque é o espermatozoide e o óvulo, né? Que faz o ser, digamos assim, né? Ok. Então, mesmo que o pai não esteja, ele está no corpo da criança. Mesmo que seja o contrário, está no corpo da criança, né? Então, o BMC, só voltando assim para fazer uma recuperação de tudo isso que a gente começou a conversar, o diferente de por que a gente não é só psicologia cognitiva ou cognitivista. Não, eu estudei psicólogos cognitivos. Ou as ciências cognitivas que eu estudei pela perspectiva evolutiva evolucionista. Mas é somático, entende? Enquanto no campo da psicologia o desaparecer e o aparecer, a gente estava falando disso, tá? Né? De sumir e voltar. E olhar no espelho, que a criança se reconhece no espelho, a gente vai dizer menos, gente. A criança não se reconhece no espelho. Ela toca uma coisa e ela vê alguma coisa. Mas o campo dela é perceptivo, de categorização perceptiva e do toque, da sensação. Entende? Não tem esse lado avançado, abstrato, com 1, 2 anos que Lacan fala, e ele traz essa coisa do espelho, né? Que é um dos demarcadores de sair do egocentrismo. Pode ser, quem sou eu, né? Mas eu só estou tratando com vocês que o diferencial da somática do BMC, que é o bem-estar mente-corpo, é um caminho contínuo somático. Então, o reconhecimento que a gente está trabalhando é desde a integração corpo e mente, do ambiente fazer parte disso, o ambiente do corpo da criança fazer parte disso, e em volta do corpo, ou seja, tudo que a criança pega, toca, sente, né? E como ela evolui, como vai acontecendo coevolutivamente, os desafios que ela vai dando conta, que ela, né? Então, realmente pode sair a francesa, Letícia.
Resumo, pode sair a o mais importante é melhor combinar na escolinha, ou combinar com o pai, é que alguém esteja ali com ela para acolher ela. Tá. Mais importante do que refrisar, tô saindo, Tá. é ter alguém que vai abraçar ela, que vai estar junto dela, e daqui a pouco vai substituir, né? Não, é Isso que eu falei, Luana. Nela, que Oi. a Betina, assim, eu não sei como são as crianças, outras, porque eu não fiquei muito tempo com outros bebês. Mas ela não é carente, ela praticamente passa o dia inteiro, se tiver companhia, se divertindo, ela nem nota. Realmente ela só nota a falta da Lê quando a Lê faz questão que ela note. Eu acho que é uma coisa que a mãe precisa tratar, não é a criança. Não, mas eu acho que isso é assim, de boa, né? Nós tivemos mães e todos nós temos falhas. E também tivemos com as nossas mães falhas. Eu lembro minha irmã mais velha, que quando levou o filho dela mais velho, que é meu sobrinho mais velho, para a escola, ela chorou 3 dias. Ai, meu Deus. Entendeu? Porque ela entrou em pânico de que ela não ia ser mais a pessoa mais importante do mundo para o filho. Ela ia dividir o filho com outras pessoas podem ser que iam fazer outras coisas, iam levar para outros direcionamentos, entendeu? E então tem essa questão, né, de trazer para vocês e realmente confiem no que já aconteceu para o espermatozoide e o óvulo juntar. Confiem nos 9 meses já vividos a mais que o Oriente fala. Confiem no que acontece enquanto você está com a sua criança, não precisando de coadjuvantes excepcionais. Então, a boa notícia que eu falei para a Letícia, que ela foi a primeira que entrou, é que esse desenvolvimento humano é no primeiro ano de vida para a vida inteira. Então, quando o Duncan fala que a criança ela não é carente, essa é a boa notícia que eu trouxe do BMC a ligar o primeiro ano de vida dos pais com a criança no terreno da auto-organização, da integração psicofísica e do caminho somático, né? Para a organização do cérebro, da gente, da criança, né? Que é desse jeito que o BMC, essa abordagem trabalha, elas ficam muito avançadas, elas ficam muito saudáveis e é para a vida inteira. Então, tem ao mesmo tempo a má notícia, que eles entraram na vida de vocês por algum motivo e bagunçou e mexeu na vida de vocês para trazer alguma coisa para vocês, e o desenvolvimento é de vocês todos a vida inteira. Oi! Tá entrando no celular do Leandro. Quem é que tá entrando? Eu acho que é a Reilane, que ela tá lá na... Mãe da Bianca, né? Isso. Ótimo. Oi! Oi, Tudo bom? tudo. Ei, amore! Vou mandar beijos para você. Então, essa esperteza e essas coisas sabidas que a gente fala, mas essa criança é muito sabida, essa criança é muito esperta, e ela bota o dedo em tudo, pega em tudo, a gente tem que trabalhar o limite. A gente tem que trabalhar o limite. Então, assim, esse cuidado amoroso, esse apoio ao desenvolvimento cognitivo, é que elas ficam de fato sabidas e espertas, né? Mas tem essa orquestração amorosa na família de fazer revezamento 4x4 do pai com a mãe, né? De fazer a companhia, de alternância, de intervalo, sono e recuperação, que a gente chama atividade e repouso, né? De trabalhar a regularidade nas rotinas dentro de casa, de entender que o ambiente fora de casa é muito diferente do ambiente em casa. Mesmo que seja a casa da avó, ou mesmo que seja a praça, lugares mais inofensivos do mundo, não é igual à casa da gente, né? E dizer para vocês que, assim, eu assisti os vídeos todos, tá certo? Eu assisti o processo que vem acontecendo. Eu digo que as crianças estão
num desenvolvimento excelente, todas elas, né? E eu tenho anotado as devolutivas da última rodada de vídeos, mas eu vou falar em 3 assuntos que são prioritários, tá bom? E aproveitando dizer que está sendo gravada, né, essa comunicação, porque daí vai para o YouTube e pode beneficiar todo mundo poder escutar de novo, né? E também quem pode estar aqui por algum motivo, tá bom? Reilane, que bom que vocês estão aí, viu? Com o Leandro e com a Bianca. Bom, é uma delícia ver os filhos de vocês, né? Eu sou apaixonada por esse trabalho. Hoje a gente teve aula na graduação com um grupo na Escola de Dança da UFBA, que eu estou sistematizando, o que eu chamei aqui no início do encontro, para quem não entrou, da educação parental como curricularização, né, da extensão, trazer uma equipe de pessoas e com os pais, né, que vão participar da roda e potencializando isso que eu vim construindo e dizer o quanto foi importante, está sendo e continua, por isso que eu quero conversar com vocês, né, a forma híbrida durante a pandemia. Esse trabalho não teria sobrevivido se eu não tivesse reinventado ele a fórceps, né? Para ir para a telinha e ver os bebês em primeiro plano. E assim, sou extremamente grata. E a evolução é muito grande. E aí apareceu um bebê de 11 meses lá na escola, hoje, com o pai e com a mãe, que o pai estava de babysitter do bebê, que a mãe é dançarina e foi fazer uma aula. E aí eles entraram na sala de aula e eu fiquei tão emocionada quando eles saíram, porque quando eu vi, gente, estava na minha aula de graduação, mas parecia que eu estava numa roda, porque eu estava falando com a mãe exatamente como eu faço quando está todo mundo junto em roda, né? Aí me veio a emoção, assim, de querer fazer essa transição para o presencial, por isso pedir para vocês que estejam juntos em lugares abertos ou que possam. Pode até ser do condomínio, do prédio, não é essa a questão. Mas pode ser numa praça, pode ser num parquinho, pode ser num clube, pode ser numa área, né, que todo mundo tem acesso, mas de ser, a gente continuar híbrido, tá? Mas já com grupinhos presenciais, para não ficar só essa telinha. Em que vocês vão ficar fazendo isso mesmo. Eu não vou ficar vendo a criança, né? E vocês vão ficando virando para lá e virando para cá e estão escutando e podem colocar fone de ouvido, mas para a gente, digamos, desconstruir um pouco essa frontalidade trancafiada do confinamento, né? Então, assim, eu sei que ela tá lá e a mãe está dividindo a atenção com ela e a gente continua, então, até o tempo que a criança vai sair, porque fez 18 meses, então eu estou querendo aqui também, né? Com isso, dizer que essa busca de transição, a gente não ter uma idealização de perfeição ou de expectativa, mas comprar a briga comigo, né, de não desistir do híbrido, continuar pedindo apoio das mães mais velhas com os grupos que entraram, ficar até 18 meses, mas dar chance para outras pessoas que não estão em Salvador esse trabalho chegar. E do mesmo modo que foi na pandemia, que não foi perfeito e foi a fórceps, vocês encararam o desafio coletivo de fazer eles o mais presencial possível, com outra gestante, uma outra mãe, um outro bebê, nos locais em que vocês estão, mas a gente não desistindo do híbrido, sem expectativa de que seja perfeito e nem idealizar. Mas topar, serem o anteparo de apoio para continuar esse trabalho chegando fora de Salvador, com mais gestantes e mães, que todo mundo sabe que não é difícil para a mulher, e toparem o desafio de estarem sendo focalizadoras desses grupinhos, que pode ser só mais uma gestante. O que eu peço é que seja contínuo, né? Que a pessoa venha todos os meses, porque aí quando o bebê nascer, ela já vai ter aquele déjà vu, que já não é assustador, né? E quando faltar uma única vez, não perde o fio da meada, é porque de um mês para o outro, se perde um encontro, já é muita mudança evolutiva na vida da criança, né? 2 meses de desenvolvimento, tá? Então, esse convite está sendo feito aqui para que em junho a gente tenha uma espécie de, não sei, encerramento, a gente vai marcar perto do dia 15, né? Mas que seja uma coisa para quem esteja com 18 meses, como a gente sempre comemorou o primeiro ano de aniversário, quando as crianças saíam da rosa e terminava.
Mas eu estou pedindo para essas mamães em Alto Paraíso, e Pernambuco, em Curitiba, aqui mesmo de Salvador, a continuarem nesse grupo WhatsApp, né? Porque eu ainda não estou com equipes, eu não tenho ajuda de ninguém, eu faço tudo sozinha e não é nada fácil não, então é muito complexo. Então eu queria pedir para o segundo semestre ficarem em segundo plano, assim como uma rede de apoio materno, né? Mesmo que a criança já esteja maior, mas aí vocês vão estar com outros brinquedos e outras formas de estarem, elas se locomovendo e elas com brinquedinhos. Gente, os brinquedos são sagrados para o desenvolvimento da criança. Então, eu queria falar sobre essas 3 coisas e a gente vai estabelecer um teto, então, até 4 horas, pode ser? Até 16 horas no máximo, pode ser? Que é a questão do desenvolvimento dessas crianças. Elas realmente estão se desenvolvendo super bem. E aquele vídeo do link do trailer de 3 a 3 da Emily Pinkler, que Emily Pinkler e BMC dá match, e o Emily Pinkler é muito trabalhado na escola Waldorf, e eu recomendo vocês também que coloquem seus filhos em escola Waldorf, né? Mas, não necessariamente, pode ser outra, mas é muito legal ver que o que ela fala no filme a gente sente igual no BMC. As crianças são hiper saudáveis. As crianças têm um desempenho óptimo. Elas são habilidosas. Em vez de falar em aptidão, a gente fala em destreza. São crianças que compreendem melhor os limites, compreendem melhor os pais, se machucam menos, caem menos, entendem melhor o que seja instrução, pedido, comando, e entendem melhor onde elas estão, o que elas estão fazendo e o tamanho dela nas coisas. E isso é muito importante nessa competitividade desenfreada, porque quando elas entram no ensino formal, de novo começa a situação que é muito assustadora e tenebrosa de Terra dos Gigantes, que os brinquedos são enormes e todo mundo é muito grande e elas são pequenininhas, saíram do berçário da creche. Então é muito importante esse trabalho também para combater déficit de atenção e hiperatividade. A criança que faz o BMC, como a Emily Pinkler, ela explora no ambiente. Então, ela vai, assim, depurando e apurando as suas habilidades com seus sentidos e a sua percepção e vai dando conta e autodomínio quando ela desenvolve o próximo repertório. Então, quando vem as demandas de um grupo maior ou de uma escolinha, ela não perde o pé. Agora, a criança que ficou confinada no berço presinha e nunca pôde se experimentar, botar as coisas na boca, ir para o chão, explorar o ambiente, brincar, interagir, ficar não carente longos períodos com companhia ou brinquedos, ela fica, e aí vem o déficit de atenção e hiperatividade e outras questões mais. São sempre, gente, um conjunto de fatores, nunca é uma única coisa, né? Então, o desenvolvimento indo muito bem, a boa notícia que eu tenho é essa questão de hiper saudáveis, caem menos, machucam menos, entendem melhor as coisas. Então, o afetivo emocional na família costuma ser mais com estofo, ser mais macio, menos violência sutil e mais doce para a criança se desenvolver plenamente. Mas, ao mesmo tempo, dá mais trabalho para os pais, porque ela também é hiper sabida. E ela também acha que ela pode. Ela não vai ser um serzinho que sente que é desempoderado e dependente. É a pedagogia da autonomia, é a utopia freiriana da conscientização. E eu faço parte dela. Então, o que eu falei para a Letícia, que eu ia dar uma boa notícia e uma má notícia, que esse desenvolvimento é para a vida toda, e é desenvolvimento da mãe, do pai, né? É a gente não tá cego, surdo e mudo e repetindo as mesmas coisas do passado. É a gente estar aberto e vulnerável para crescer, né? Para se desenvolver e para ajustar e para enriquecer, para ser criativos, tá bom? Então, não é um processo reativo, o BMC é um processo criativo. Então, assim, os 3 assuntos principais dessas últimas rodadas de coisa que a gente fez são o seguinte, que é muito sério e que eu tô feliz que tá Olha lá, o BMC é isso, é o bebê e seus pares em primeiro plano e nós na retaguarda, né? Então, o que deu muito trabalho na pandemia era colocar o bebê em primeiro plano aqui e a gente não ficar aqui em primeiro plano,
numa conversa adultocêntrica, né? E isso, um dos problemas, então, recorrentes, que a Letícia trouxe muito bem, esse problema recorrente de que a gente quer resolver tudo pelo nosso filho, porque não quer que ele sofra, não é verdade? Então, e a gente também é muito cobrada, as mulheres, né? Ninguém ensina como é que tem que fazer, as nossas mães foram mães, as avós também, e a gente tem que saber, entendeu? Tipo, né? Sendo rainha Ivete Sangalo na coisa. E não é bem assim. Todo dia uma aprendizagem, uma noite mal dormida, alguma coisa que a gente vai entendendo devagarzinho. E é um sofrimento no primeiro ano de vida para a mulher, né? Ter a relação do seu corpo consigo mesma, com a criança, e esse vai para a criança e volta para mim. Ou a criança vai para ela e volta para mim. Então, essa relação umbigo-espaço, ego, não ego, e construir a ponte eu e mundo e eu, né? Acontece esse paralelo da mãe, acontece esse paralelo da criança. Então, essa coisa de não precisar resolver tudo para a criança está ligado àquilo que a gente começou conversando, que é o tempo do movimento. É o acontecimento, a gente não abafar o acontecimento. Se a criança chora, tem o tempo dela voltar e se recuperar. E a gente respeita ela passar pelo susto e digerir o susto para ela estar inteira e bem, e não apavorada. E muitas vezes, quando a criança chora, às vezes é o pavor do pai ou da mãe que pega e que aí a criança chora mesmo. Ela não ia chorar, ela ia passar pelo susto. Mas o sufoco que o pai e a mãe passa da criança ter caído e achar que vai se machucar, como a ligação dos pais com a criança é por energia direta e por campo de ressonância, a criança sente que os pais estão alterados, aí sim é que aquilo que você não queria que acontecesse vai acontecer, tá? Então, essa gravação vai ficar disponível, porque essa é uma coisa interessante de vocês ouvirem de novo, para lembrarem e também conversarem lá no grupo, sempre que quiserem, pegar um áudio, gravar, escrever e perguntar, é melhor do que o áudio, mas não dando, grava. Mas essa noção que a gente está falando aqui, dividindo entre a gente, que é de uma concepção dialógica e de complementariedade. Não é uma concepção de tudo pronto, maturar e ação-reação. Então, isso muda tudo. O segundo ponto que eu queria trazer é que a gente falou da auto-organização do movimento no primeiro ano de vida, com os estímulos, mas que tem os reflexos e tem são involuntários, né? Os reflexos são espasmos, aquela movimentação toda que sai do útero e não para de se mexer, são homeostáticas, são internas da criança, né? Estão vindo para o espaço porque antes estava apertado no útero, então ela não chutava e o braço não ia, mas agora é como se fosse um efeito mola. E tudo isso é o alfabeto de movimento e auto-organiza, né? No primeiro ano de vida, os padrões complexos de movimento. Então, esse é o segundo ponto que eu queria partilhar com todos vocês, é que essa complexificação dos padrões entre homólogo espinhal, homolateral contralateral, eles se reeditam. Então, quando a criança vai se arrastar no chão, né, acontece de lá dentro ter todos os princípios aquáticos e o anfíbio homólogo. Do réptil para o engatinhar, tem o homólogo, tem os aquáticos e tem também o réptil. Do engatinhar para ficar em pé, eles se reeditam, o homólogo, homolateral e contralateral para ficar em pé. Quando fica em pé e vai andar, vai ter o homólogo, homolateral, contralateral. Então, o que eu quero que vocês entendam é que o repertório de movimentos da criança não é evolutivo sempre de complexificar mais e está sempre em reedição. E o que a gente acha importante que os parâmetros do BMC trazem, dinamicistas, cognitivos, sistêmicos, é não perder de vista disso, achar que a criança vai ficar em pé, então ela nunca mais vai para o chão, nunca mais engatinha, nunca mais rola, nunca mais se vira. Isso vai ser trágico, catastrófico para a criança. A criança só fica em pé. Mas a cadeia de conhecimentos até ficar em pé, a gente não deve deixar e nem desejar que ela perca nunca. Porque é esse alfabeto do movimento e esses padrões de complexos universais, homólogo, espinhal, homolateral, contralateral, que se reeditam,
que sempre vão dar mais complexidade de movimentação e mais destrezas, e as crianças serem menos problemáticas no futuro em relação à aprendizagem, em relação a se machucar, né? Em relação ao conhecimento, a se ocupar, né? E a confiar, e ao emocional também, né? E a motivação. E se sentir empoderado, a gente quer dizer o que com isso? Que ela vai para um desafio confiando nela mesma, vai passar por obstáculos, mas ela vai vencer. Com as próprias forças, a gente acompanhando, a gente dando essa retaguarda, mas ela vence as suas dificuldades em primeira mão, na primeira pessoa, sendo protagonista do processo dela. E isso ninguém tira. Então, quando for lá na frente perder o emprego, ela vai saber lidar em melhores condições do que uma criança que ficou super protegida e dependente para tudo e nunca teve autonomia. Tá? Então, esse é o segundo ponto. Agora, o terceiro ponto é o seguinte: a criança entende tudo, gente. Ela escuta tudo, mas ela não fala. Então, o canto, a cantoria, a gente vai intensificar nesse período transicional e do híbrido. Então, no próximo tempo em diante, a gente vai aqui ser um lugar de cantoria, né? Porque eu ouvi a canção, acho que foi da Reilane, né? Quem que era? A cenoura é prima do caqui? É isso? A cenoura é prima do caqui? Essa era a musiquinha. O tomate é primo do caqui? Essa musiquinha. Como eu disse para vocês, a gente quer trazer músicas originárias, indígenas e pagando um tributo, né? No sentido, não é reparativo, não é mais do que isso, é honrando mesmo, né? Que na nossa cultura a gente tem os povos originários. Mas também é porque tem uma coisa, assim, do acalanto que tem nos cantos originários e da doçura que está nessa voz. E essa forma de relacionar com a criança, mais amena, resulta numa criança mais inteira psicoemocionalmente, né? Então, as cantorias têm sido incríveis quando elas têm acontecido, tá? Digo da maior importância, mas televisão ligada com qualquer coisa do lado da criança, não, gente. Não tem como. Assim, eu percebo a criança que já está falando, que foi no caso, eu acho, tanto de Elisa, como de Betina, como de Bianca, né? Que o que quer que a criança esteja falando já está em ritmo e ela está com uma voz que está saindo dela mesma. Tem estudos que foram produzidos que falam 3 problemas. Essa questão abstrata de que pode estar lá o episódio, pode estar lá a notícia que é dada, ou pode estar lá uma música no que é. E alguém pode acompanhar por zap, se todo mundo está conseguindo entrar, para eu não me distrair aqui, e pergunta se mais alguém vem, que daqui a pouco a gente vai interromper. Mas esse processo é como aquele que eu falei, que a criança sente que se os pais se desesperam, se ela ia se machucar e ela não ia chorar, mas chora, porque os pais, que é energético, ou aquela história que eu falei que quando sai da sala e a criança chora de qualquer jeito, né? Que é energético, então tudo está entrando pelos poros. Ela é uma esponja, que é um princípio evolutivo antes da água-viva no fundo do mar. Ela é uma esponja que absorve tudo. Quando os pais brigam, quando os pais falam alto um com o outro, quando tem desentendimento. E olha, isso dentro de casa. Imagina o que vem da televisão. Ah, não, mas ela não entende nada, é um bebezinho. Pode deixar lá escutando. Eu gosto desse som, batistaca, papapá. Então, assim, os estudos mostram que altera a voz da criança. Muitas crianças não estão conseguindo falar e ficam com uma voz do tablet, do desenho animado, do joguinho que era Nintendo e era jogos, né? E que agora é tudo aplicativo. A criança sabe, antes de aprender a falar, um jingle de uma propaganda de televisão. Deletério. É deletério. E a criança fica inibida para construir as suas próprias frases e falas.
abafa a criança ficar com a televisão ligada várias horas, porque a gente pensa nisso, a gente é ingênuo, né, adulto. E nessa visão do docente, não, estou colocando uma companhia lá para minha criança. Até tem programinhas que são infantis, que a gente acha que está fazendo esse papel. Mas gente, é nulo. É abstrato demais. Não tem esse contorno de estar numa tela, numa televisão, a criança entendendo disso, ela é uma esponja. Ela absorve tudo aquilo. Tá? E a gente não está dando o gradativo, que é a pessoa ir do corpo para quem está do lado dela com ela, para ela ir e não tem ninguém, ela ir e tá com brinquedo, ela tá com alguém com brinquedo. Essas modulações que a gente chama de um contínuo com a somática é abrupto demais, abstrato demais e faz muito mal. E faz muito mal também, porque altera o timbre de voz da criança. A criança não vai construir a fala dela, vai ficar inibida, e vai atrapalhar ela a organizar o discurso, organizar isso que o Chomsky, né, estudou, né, e que fala que a gente de nascença, né, tem a linguagem para desenvolver, mas tudo isso está interceptando. Então, nesses estudos que eu me apoio, eu diria para vocês, é ultraviolento, é muito invasivo. A gente quer que a criança durma, muda a luz, diminui ruídos e fala baixinho e vira ela de bruços. Experimenta, vê se fazendo. Você tem que aprender também, né? Tem que ter o traquejo da gente. Se não vai mudar tudo, né? Então, reduzir a voz, reduzir o ritmo, dar um intervalo mais longo. Que eu vejo muito falar assim, não, eu quero que ele durma, mas eu e o pai estamos agitados, essa criança não dorme querendo dormir, e tá aquele sistema nervoso neurovegetativo dos pais super atropelado e, digamos assim, num estado histérico dentro, né? Velado assim, né? Contido, não tô falando que seja isso. A criança não vai dormir. Porque é o campo de ressonância de espelhamento. E, de novo, a psicologia budista é a que melhor explica isso, tá? Então, para a criança aquietar, eu não vou fazer milagre se eu não me aquietar. Tem pais que falam assim, ela não dorme. E aí o pai tá assim, ó. Tá sacudindo a criança para dormir, mas tá agitado, tá irritado, porque já tinha que estar dormindo, e é o dia seguinte, apesar de trabalho. Então, eu quero que vocês entendam, quando a gente está falando de energia e está falando de somática, a gente está falando para valer, tá bom? E que tudo, sim, se relaciona com tudo, é holístico, sim, mas não é de qualquer jeito, tem parâmetros. É arte-ciência, tem estabilidade, repouso, atividade, tem eixo, tem centro-periferia, tem umbigo, mundo, umbigo. Tem o que é acontecimento e o que estabiliza, sentimento de fundo. Tem uma organização desse conhecimento todo, né? Das ciências cognitivas com a psicologia cognitiva, com teoria de sistemas e com o próprio BMC, que tem uma abordagem que é super bem, digamos, construída em termos de seus eixos e vértices e campo inter e multidisciplinar, com vários campos de conhecimento. Fisiologia clínica, obstetrícia, embriogênese, né? Estudo sobre a neurogênese, estudo sobre o sistema imunológico, a autodefesa do proto-self, self. Então, assim, está muito bem fundamentado. Então, eu queria contribuir com essas três coisas gerais, mas também as devolutivas coletivas dos videozinhos eu coloco lá no grupo. A gente está com mais um minutinho, eu vou fechar meu áudio, pedir para que vocês pensem o que vocês querem dizer, e a gente tem mais 10 minutinhos para ter uma conversa entre vocês e eu no apoio aqui, mediando. Pode ser? Estão me ouvindo aí? Esse é um problema tecnológico que a gente vai ter que resolver. Porque se a gente quer que minis grupos se resolvam, a gente vai ter que ter um fone, por exemplo, Bluetooth, né? Ou algum mecanismo de amplificação do que eu falo, a pessoa repete o que é essencial para poder dar acompanhamento. Então, vem para cá, Reilane. Oi, a gente está falando que... Tá me ouvindo?
Tá me ouvindo, querida? É para você levar agora o celular para a turma, tá? E organizar todo mundo junto para fazer a escuta final. Eu vou fechar meu áudio, a gente tem mais 10 minutinhos para fechar o nosso encontro. Para vocês falarem das inquietações da transição, perguntar, colocar também, eu falei o quanto eu sou agradecida e apaixonada por esse trabalho, mas de estar aqui com vocês e o quanto ele permitiu que a gente esteja nessa transição para o novo momento. A gente tem um momento de escuta e de conversa agora. Eu vou fechar o áudio e vou fazer um xixi rapidinho para apertar no meu banheiro, tá? Quantos meses tem os filhos de vocês? Em Reilane? Quantos meses tem os filhos de vocês? Tá fechado o áudio. A Bianca tem 10 meses. A Bianca é minha filha. Aqui a Letícia, com a Betina. Qual que é? Tem 1 e 5. 1 ano e 5. E a outra Letícia também. A Elisa que tem 1 e 1. 1 ano e 1. 1 e 1. Elas são maiorzinhos. São maior. Bonitinhos. É a Luana? A Luana é mais recente, né? Junto com as bebês que vieram, Larissa, né? A Adriele com o Matheus, a Agatha, o Ben, a Jamile com o Juan. Tem mais bebês. Daí tem um grupo mais antigo, que está nesse processo agora. A Raíza com o Rael, né? Tem algumas que até já saíram. E tem bastante esse movimento, tem a Elisa com a Letícia, tem a Cristina com a Letícia, e no meio tá a Reilane com a Bianca, né? Tá bem nesse intermédio aqui, a gente tem vocês de ajuntamentos nesse período aí entre remotos. Então, olha aí, Yum! Olhou arregalado, né, de jabuticaba, meu Deus do céu. É o Jun. Jun, eu falo Jun. É diferente. Agora com 18 meses não vai. A roda é até os 18. Nada. Você passou no seu primeiro. Então, é um bom presságio vocês aí ao ar livre, né? Se reunindo para a gente, uma vez por mês, fazer esses pares, os bebês convivendo com outros bebês que não podiam porque era pandemia, agora pode, né? E na natureza, né? Então, é muito legal, viu? Falando para Leandro, para Reilane, para Duncan, para Letícia. A nossa ideia é exatamente todo mês e ter uma gestante com vocês, né? Quem mais que tá aí, que até agora eu... Leandro, o pai da Betina, Letícia e a outra Letícia. Elisa. Aí tá a Elisa com o Letícia e Betina. Que legal. Tá. E é uma turminha de mais ou menos as mesmas idades, né? Sim. Como é que tá sendo? O que vocês estão achando? Essa ideia? Dá para tocar sem idealização, sem expectativas muito altas, mas de propor o acontecimento e estarem juntos uma vez por mês, assim. Com preguiça? O que vocês estão achando? Ô, Lela, se você diz dessa transição para o presencial, então, eu acho fantástico. De fazerem assim, né? O que vocês estão fazendo hoje. Eu acho fantástico. A gente poderia combinar um dia e horário mais fixo para todo mundo poder se programar, porque eu mesma, por exemplo, no grupo de WhatsApp, às vezes eu fico meio fora, sabe?
do WhatsApp. Então, de repente, eu olhei o grupo e falei, ih, caramba, vai ter um encontro presencial, né? A devolutiva vai ser online. E daí eu meio que né, fiz acontecer, enfim, porque a gente está aqui empenhado. Até o Duncan conseguiu vir, porque era uma coisa que ele queria muito. Mas talvez a gente combinar um negócio fixo. E essa nossa troca, né, apesar de estar mó bagunça aqui, a gente não ter ouvido metade, depois a gente vai ver o YouTube de novo. Mas essa troca é muito rica, né? Presencial, assim, de estar. Estão as meninas aqui brincando, né? A gente está aqui numa praça, comendo lanche, brincando, né? Tá todo mundo aqui. Então eu acho que apesar de ser muito mais caótico, é muito mais legal e produtivo, no final das contas. A gente não está sozinho, né? E nem mais isolado. Estamos com essa confluência de que os outros estão passando o que a gente está passando. Então, tem uma rede de apoio aí importante, né? Assim, eu gosto muito dos seus áudios, porque eu confesso que eu fico ouvindo eles 200 vezes, porque eu sinto que é uma aula de pós-doc, sabe? Daí eu fico ouvindo, porque é tanta informação que eu tenho que assimilar ouvindo várias vezes. Então eu não sei qual que é o formato que você tinha pensado das devolutivas individuais. Não, o que eu pensei é assim, né? Os bebês que estão podendo, né? Já com 18 meses, que vão para a praça, que são os exemplos que o DMC trabalhou 18 meses com elas, que estão nessa rede de apoio de mães, estão liberadas a catraca para trazer um videozinho durante o mês, quando for necessário, e ter devolutiva, entendeu? Mas o foco principal vai ser sempre dos bebês que estão em desenvolvimento, com as principais cruciais e que dão aquela insegurança nos pais dos 3 aos 6 meses, dos 6 aos 9 meses e dos 9 a 12 meses, né? E dos 12 a 15 meses e agora dos 15 aos 18 meses, por conta da fala, né? E da intenção incompartilhada, da desenvoltura da criança que anda. Para não parar assim, aprendeu a andar, então acabou a roda. Faz desde primeiro ano e acabou. Não é assim. E nós estamos com um processo vulnerável, né, gente, avançado, por causa de 95% de parto cesárea, muitos prematuros, muita intercorrência e coisas, né, não desejadas nem pelo modelo obstalocêntrico, nem por ninguém, mas que tem intercorrências no parto, tem coisas difíceis. Então, as crianças estão falando depois, né, e estão andando depois. Por isso que eu tomei a iniciativa de até 18 meses, entende? Olha a Betina. A Betina andou mesmo faz um mês, né, Nela? Mas eu fiz um resgate, né, quando você entrou na roda com ela, né? Porque tinha uma super... Foi. Né? Então, assim, eu captei e fiz da antena e do radar para ela ter autonomia, né? De a gente esperar o tempo dela, ela se organizar enquanto gente. Porque senão ia dar aquele problema, tipo assim, eu sou a cópia do que a minha mãe não foi, que ela projetou em mim, e ela quer que eu seja, mas eu não posso ser eu mesma. Não que você conhece conscientemente isso, né? Mas você só queria que ela não sofresse e queria dar o melhor e tudo para ela, né? Mas aí a roda fez você entender que você tem o seu processo, ela tem o dela, que vocês estão juntas, né? Que a autonomia é necessária, né? Para ela ser feliz. Lembrando que o primeiro aporte do MC é o bebê, os seus pares, e eles são nossos mestres, porque antes de ser o outro, precisa ser para ela feliz e cidadania e ética, né? E autonomia para a construção na sociedade, digamos assim, de uma geração, né? Que seja não tão afetada por esses extremos vulneráveis que a gente está atravessando, né? Crianças hiper saudáveis, assim, vindo ao mundo para contribuir numa geração mais descolada, eu acho que é muito bem-vindo, né, gente? É essa a ideia. Fala, Reilane, linda, querida, fale-me. Eu queria dizer que agora que a Bianca está na fase de transição também, assim, tipo que
ela agora, ela imita muito as coisas que a gente faz, né? Sons e é as brincadeiras que a gente faz com ela. E eu percebi também que quando ela tá na natureza, ela fica bem mais feliz, bem mais solta. Parece que ela tá no habitat natural dela mesmo. Não parece não, é isso mesmo. Né? Aí, fala pro seu pai, Luana. E outra coisa que eu sinto é mais segurança para mim mesma e deixar ela solta, assim, numa pracinha, no mato, que não tem perigo dela se machucar, né? Ah, então, você viu os vídeos. Uma coisa que é importante, que a gente vai ter problema de áudio, né? Eu vou ter que acompanhar. Vocês vão ter que só ajudar, os pais vão ter que ajudar, né? Esses encontros mensais, deles ficarem responsáveis pelo registro para ajudar as mães. Para as crianças ficarem soltas aí na natureza, mas numa retaguarda como a roda, no espaço que a gente fica um pouco em volta, e elas ficam soltas e eu fico vendo, porque eu quero estar acompanhando o desenvolvimento delas. E eu também vou estar lá na praça. E eu vou ter que colocar no mudo, porque senão vocês vão ouvir um ruído lá imenso, entende? E vai ser muito de observação, tá? Muito de observação. Mas o que eu acho muito importante para comentar disso que a Reilane falou, Letícia! Oi! Tá todo mundo aqui. Quando a Betina estava de 4 na areinha, no pedregulho, que era nas pedrinhas, eu fiquei impressionada como a Maria Flor, filha do Catu, da Edivalda, que subiu o escorregador. Gente, é muito misterioso. Como é que a criança sobe no escorregador e não cai? Gatinho. Como que ela estava em cima do pedregulho e não sentia dor no joelho? Né? Então, é essa auto-organização do habitat natural. Já quando a Letícia colocou o sapatinho e ela estava em pé, foi difícil para a Betina. Entendem? E a gente acha, não, mas eu coloquei o sapatinho, ela está em pé, por que se ela engatinhando não estava com medo do pedregulho, agora em pé ela está? Alguém sabe responder? Acho que é a segurança que eles estão sentindo agora, né? Com eles mesmos. Isso, Reilane, porque ela está há mais tempo de 4 engatinhando, ela tem mais domínio, se sente mais à vontade, ela tem mais segurança. Mas não é porque põe o sapatinho e está tudo certinho e ela já conseguiu de 4, esse é o grande problema. Da visão adultocêntrica. Tem essa coisa, né, Lela? Eu ouvi criança, viu, Letícia? A minha criança já sabe engatear, agora ficou em pé, então ela já vai saber andar. Esse é o grande drama, o grande problema. Não, quando ela começa a andar, é aquilo que eu falei, que os princípios vão estar reeditando homólogo, espinhal, homolateral, contralateral. Então, ela vai estar insegura em pé, ela vai ter medo de cair, porque reduziu a base de apoio dela para 2 pezinhos. Então, pelo contrário, gente, é nunca. Não é porque ela já sabe fazer isso que ela vai fazer aquilo. Isso é muito importante. Não deduzir, não ter, tá? O filosófico dedutivo, que agora ela já deu conta e a pedrinha não incomoda ela de 4, ela consegue em pé. Não, ela não consegue em pé, porque em pé é mais recente e ela não domina. E é mais perigoso, porque ela está mais longe do chão. Então, de 4, não só ela estava mais tempo engateando, então, como a Reilane falou, ela tem mais segurança, porque ela há mais tempo faz isso, então ela já conhece. Mas é mais perto do chão, ela tem 4 apoios. Quando ela fica de pé, diminui para 2 pezinhos. E fica mais longe, a queda é mais forte, machucar é mais feio. Ainda mais em cima de pedrinha. Então a gente tem que respeitar as nossas crianças. Se você perceber, no movimento que a sua filha ralentou e que ela está temerosa, não bota em xeque. Vamos, filha, vamos, filha. Escuta, fica presente. Aquele pausar na sinapse. Ela está dizendo para a gente do jeito que ela sabe dizer, que é com o corpo, com o movimento, com o gesto, com o intervalo entre movimento e pausa, que não está podendo, ou não sabe, ou ela precisa de um tempo mais. Entende? A negociação que ela está fazendo com o ambiente não é de imediato, assim como a gente desejaria que fosse.
Quero te ouvir. Tão feliz que, Letícia, você tá, né? Eu me lembro da primeira lá no Semente Amarela que você veio. Você que faz enfermagem, né? Isso, eu sou enfermeira. Tão feliz que vocês vieram, né? Então, sua filha tá aí, muito contente. Tá aqui comendo um pãozinho. Uma coisa que você estava falando, né, Lela, que eu percebo da Elisa, que agora, deixa eu ver, quando ela tinha 1 mês e 15 dias, ela começou a dar os primeiros passinhos. E aí, com agora 1 mês e 1, ela se largou a andar, né? E é muito isso, assim, né? Você estava falando da maior segurança que ela tem quando ela tá engatinhando. Ela começou a engatinhar com 9. Então, ela já tem 9, 10, 11, 12, 13. Então, ela já tem 4 meses engatinhando. Então, quando ela precisa ir rápido, ou ela tá em um lugar que ela não se sente totalmente segura, ela se larga no engatinhar, assim. E o caminhar vai acontecendo nos momentos em que ela se sente mais segura, assim, né? Então é muito bacana, assim, né? Porque ela engatinhou. A sua percepção de mãe já tem ampliado para enxergar do universo da criança. Né? Essa curiosidade não adultocêntrica, ou seja, que a gente chama ele nossos mestres. Você está entendendo ela na linguagem dela, né? Ela recorre ao que ela tem mais. Se a gente não dá nada para ela, se ela não pode ter nada, ela vai recorrer a quê? Sim. Se a gente está querendo estar tudo na mão, mas ela não pode experimentar nada, não pode explorar nada, não pode descobrir nada, ela vai contar com o quê? Do lado dela, por conta própria, nada. Então, é isso que você está me dizendo. Ela engatinha e ela volta naquilo que ela tem mais. Pode pegar. Oferecer. Há mais tempo ela engatinha. E eu vejo muito isso. A criança está começando a andar de pé. O Rael também, da Raíza. Aí ele desce, engatinha e volta a ficar em pé. Por isso que eu digo, não tem história de topo da cadeia, somos os leões, né, ou os felinos, no topo da cadeia evolutiva, ou ficou em pé na bipedia, atingiu esse novo posto bípede, larga o resto e nunca mais deixa a criança engatear. Pelo oposto, tá? Tudo isso forma um repertório de movimento delas. E eu queria mostrar uma coisa para vocês. Que é uma coisa para todo mundo. Acho que vou desligar o áudio, né? Fala, eu vou fechar o meu áudio. Pode. Fala, estamos te ouvindo. Podem falar, papais. Eu queria também a experiência dos pais, na presença deles com a criança, né? A gente não está ouvindo vocês. O que vocês quiserem falar, os pais homens, né? Que eu quero dizer, Leandro aí e Duncan, que quiserem falar, o que esse trabalho está ajudando vocês, né? E também as mães, se estão recebendo mais apoio dos pais, né? No sentido que a gente chama mesmo, né? Os guardiões dessa vínculo materno-infantil também é um vínculo paterno-infantil, né? Eu acho que esse elemento ficou bem possível, tá? Eu não vou me estender muito mais, porque eu acho que vocês têm que se divertir aí no parque. Vocês têm que ficar à vontade com as crianças, mas eu quero mostrar para vocês, né? Então, aqui, ó, só para vocês conhecerem um pouquinho, né? O BMC estudou todo o vocabulário de movimento, entende? Que é importante vocês verem. Até 12 meses, coisa por coisa, que a gente chama de alfabeto de movimento, né? Então, são 2 que a gente estuda profundamente. Não é só isso aqui é só um pedacinho do BMC, mas só para vocês terem vistos, né? E isso aqui não é compartilhado, né? Porque nós somos estudiosos do BMC, né? Então, é uma coisa para nós que fizemos a formação. Mas eu gostaria que vocês soubessem disso, que isso aqui não é neurociência na educação. O entendimento do BMC e da somática não é neurológico, tá? Não é pensando no cérebro apenas. É entendendo como o movimento organiza o cérebro, mas para
o desenvolvimento com todos os marcos infantis da criança para ela mesma ser feliz inteira, saudável, né? É isso, gente. Então eu vou deixar um abraço aqui, Reilane. Tô vendo que a Luana foi lá colocar Jun para dormir. Agradecer a presença de vocês. Dar um tchau e a gente se despedir, tá bom? Nós vamos falando de agora até o 15 de junho para fazer a nossa festinha de quem faz 18 meses, tá? E nós vamos continuar construindo essa transição. Mas, por favor, quem é junto de vocês que são bebês das mesmas idades ou gestantes, que são vizinhas, amigas do mesmo centro que vocês convivem, educacional ou de vivência, traz para a roda. Organiza, vocês vão ser focalizadores, vocês têm muita experiência. A percepção de vocês já se desenvolveu. Vocês podem ficar no acolhimento junto comigo, nessa forma híbrida, e a gente vai resolvendo nesse apoio, tá? Parental aos novos que ainda vão vir. E assim a gente não fecha de vez esse processo híbrido. E a outra coisa que eu gostaria de falar, a gente vai combinar com Reilane, com Letícia e com a Raíza também, mesmo que a Raíza esteja lá em Pernambuco, porque ela também é do Semente Amarela, tá bom? Esse processo de vocês terem focalizadores com os pais no vídeo, no registro. Diga aí. Tá bom. Tá bom aqui, tá todo mundo de acordo. Tá, e os pais querem falar alguma coisa? Não. Não. São tímidos. Você quer falar alguma coisa, Lela? Não, eles falaram que não querem falar. Tá, porque assim, é muito importante que eles saibam que a gente tem um problema no nosso país de ausência paterna. Ai, meu Deus. O exemplo que eles dão pode ser muito rico para outros pais. Eu quero que eles se sintam à vontade lá no grupo de chegar e gravar um áudio incentivando, inspirando outros pais a estar perto, dizer o que o trabalho está ajudando. Tá? Tá bom. Vontade para participar junto com a gente, de fazer perguntas do que eles quiserem para mim, por favor. Tá bom. Boa diversão aí. Tchau. Ai, meu Deus, a menina. Vem, Bianca. Vem, Banquinha. Sai de arara, desapega da arara. Obrigada. Tchau, obrigada. Gratidão. Tchau. Onde que desliga aqui?